Bom, pessoal, boa noite a todos. Eu gostaria de agradecer a presença de vocês e o interesse em conhecer essa ferramenta que eu desenvolvi há algum tempo. Agora ela chegou nos finalmente. Eu já passei por um período de testes com ela, em que alguns colegas fizeram uma aquisição em pré-venda, me ajudaram a fazer testes e sugestões e críticas. Isso foi melhorando ela até que eu já cheguei na versão 1.6 dela, comecei na 1.0. Então, eu gostaria de apresentar a vocês a Jeans Sapatas. Ela é uma planilha de Excel personalizada, em que eu consigo fazer o dimensionamento de uma sapata isolada, tanto rígida quanto flexível. Ela trabalha com ações acho que eu não estou aparecendo, né, para vocês. Cadê? Deixa eu jogar isso aqui para cá. Pronto. Eu trabalho com ações centradas, e eu sempre digo que isso é uma teoria muito bonita na faculdade, mas que na vida real isso não se aplica. E ações de flexocompressão normal, flexocompressão oblíqua, com ela atuando dentro do núcleo central de inércia ou fora do núcleo central de inércia, tá? Eu vou aqui, tem que tirar mesmo o vídeo para ficar bem claro o que eu estou fazendo. Eu gosto geralmente de aparecer nos meus vídeos, para não ficar parecendo aquela coisa maçante, mas, como eu disse, eu não sei usar muito bem o Zoom, mas vamos nós. Como todas as minhas planilhas, eu tenho uma aba em que eu faço a entrada de dados, e aqui eu defino tudo aquilo que é editável na minha planilha, nas minhas planilhas, estão indicadas em amarelo, tá? Então eu consigo determinar aqui. Esse aqui é o exemplo que vai acompanhar o manual teórico dela, tá? Foi essa sapata que eu utilizei no dimensionamento do manual teórico. Vou até mostrar aqui o manual teórico dela. E deixa eu ver se eu consigo. Pronto, está aqui. São 43 páginas de uma explicação detalhada, passo a passo, de como fazer o dimensionamento na sapata rígida. Tá? E esse manual foi interessante porque eu mostro bem direitinho quais são os processos que eu utilizo e como eu chego aos valores que eu chego. Tá? Então, diferente de muita bibliografia que você encontra por aí, os resultados das contas vão bater, não existe, como eu vi muito por aí enquanto eu desenvolvi essa ferramenta, de valor de momento que o cara uma hora considera num sentido, depois ele vira, ele está considerando em torno. É uma coisa bem concisa, direta, prática, passo a passo, pegando na mão, como admitindo que o usuário não tem nenhum conhecimento de dimensionamento de sapato. É o passo a passo mesmo, tá? Então, esse aqui é o manual desse exemplo que está na planilha, mostrando a determinação das tensões, tanto dos pontos principais quanto dos pontos auxiliares, como eu chego a isso, fazendo as interpolações lineares. Esse método funciona tanto para esse tipo de sapata rígida quanto flexível, tanto para flexão composta normal quanto para flexão composta oblíqua, tanto dentro do núcleo central de inércia quanto fora do núcleo central de inércia. Tá? Então, aqui, como é que se calcula o valor do momento, o que eu considero, quais são os valores que estão sendo utilizados. Então, tudo isso é bem descrito, passo a passo, bem detalhadamente nesse manual. Tá? Com ele em mãos, vocês vão conseguir compreender como é que vocês encontram os resultados que a planilha vai encontrar. Bem? Então, aqui eu vou mudar aqui agora para que vocês possam visualizar determinadas situações. Vamos colocar aqui, admitindo um solo aí de 2 toneladas, 2 quilos por centímetro quadrado. Aqui eu não vou mexer em nada, não.
Vou colocar aqui, ó, 150 toneladas de carga. Percebam que ela ficou vermelhinha. Por quê? Porque às vezes os colegas querem fazer o dimensionamento de uma sapata sem estar ali com a superestrutura pronta, né? Então, faça ali uma estimativa de carregamento, tenho ali a carga, então eu vou admitir que esse pilar vai ter 40 por 25 e vai ter 150 toneladas de carga. Eu deixo aqui vermelho porque eu tenho um critério pessoal, tá? É um critério pessoal. Deixa eu aparecer aqui, que é bom falar assim. Eu tenho um critério pessoal de dimensionamento de sapatas, de pilares, em que eu sempre limito os meus pilares a que a força vertical aplicada neles, a carga de compressão, nunca ultrapasse 60% do FCD do pilar. Tá? Então, no caso aqui, ele ultrapassou 60% de FCD. Se você quiser mudar esse critério para 70%, ou se você não quiser isso aqui, você deixa 100%, vai embora. Mas é só uma questão de, para mim mesmo, tá? Para poder fazer essa comparação. Isso aqui foi uma sugestão de um colega durante o desenvolvimento dessa versão final que chega à mão de vocês agora. Então, 120 toneladas eu não tenho mais problema. Vamos colocar aqui um momento de 10 toneladas em uma direção e 20 toneladas na outra. As forças horizontais eu vou deixar da mesma forma. Interessante demonstrar o seguinte. Aqui eu posso... Aqui já existe uma sugestão de homotetia da sapata. Tudo isso é explicado no manual. A homotetia seria a mesma relação que eu tenho da geometria do pilar na base da sapata. Tá? Isso para que nós tenhamos balanços iguais. Balanços é aquela distância entre a face do pilar, aqui, ó, entre a face do pilar e a face da sapata. A face do pilar e a face da sapata. Ter balanços iguais é extremamente importante para a economicidade da sapata, porque a gente acaba tendo momentos de mesma ordem de grandeza. Tá? Então aqui eu posso, a princípio, trabalhar aqui, ó, que para a carga vertical, como a gente aprendeu na faculdade, que é só a carga vertical dividido pela tensão, ele está me dando uma sapata de 265 em X por 2,50 em Y. Tá aqui, ó, balanços iguais, verdinho. Ele está sugerindo, em função dessa geometria, dessa relação, dimensão da sapata menos a dimensão do pilar dividido por 3, ele está sugerindo uma altura de 75. Aí, vejam aqui, ó, a minha tensão média, vou pertinho dos 2 kg. Mas quando eu faço a verificação das tensões dos pontos de vértice das sapatas, em função da presença de momentos, eu ultrapasso o valor da tensão limite. Tá? Aí a gente tem que redimensionar. Vou buscar aqui 280 por, vou manter a mesma homotetia, 305. Não, 285, 275. 70, Marcos. 265. Pronto, tá aí. Ainda assim, vejam, a sapata não passou. Então, eu tenho que aumentar um pouquinho. 290, 275. Pronto. A sapata passa na tensão. Então, aqui eu já verifiquei as tensões. Nenhum ponto fica superior à tensão máxima. Isso aqui, quando você tem 50 sapatas para fazer num edifício, numa residência, numa obra sua, e você tem que fazer o processamento, vai e volta, vai e volta, vai e volta, com essa ferramenta, você consegue fazer isso de uma forma muito rápida e já entrando com a geometria do pilar da sapata no modelo correto. Tá? Então, a ferramenta poupa tempo da nossa análise de processamento do projeto. Hein? Aqui está dizendo que a sapata é flexível. Por quê? Porque a altura total adotada é menor do que a altura total sugerida. Então, eu venho aqui e coloco 85. Pronto. Sapata rígida. Ok? Sapata rígida, a gente faz aquela verificação da face superior inclinada da sapata, para verificar se o concreto vai descer naturalmente, não vai precisar de forma.
os coeficientes de segurança de tombamento, deslizamento, coeficiente de atrito solo-concreto. Aqui é uma questão mais de uma verificação que ela faz também em função da bitola longitudinal do pilar. Então, se eu tenho uma bitola de 20 no pilar, e eu não estou utilizando o gancho do pilar como diminuidor do comprimento de ancoragem, eu precisaria que a altura total da sapata tivesse no mínimo, aqui ó, em função da LB, 74. Eu estou com 85, tá ok. Se eu adotar 70, fica vermelho, por quê? Porque ela é menor do que essa aqui. Tá? Isso não impede que vocês utilizem. Tá? Mas fica o alerta de que está inferior. Isso resulta no quê? Resulta na necessidade de usar mais arranque do que você teria necessidade no pilar. Bem? Mas vamos fazer aqui direitinho para vocês entenderem o que ela faz. Vocês perceberam que quando eu digitei aqui, mudaram esses pontos? Olha só. Viu? Esse gráfico aqui ficou muito bom. Deixa eu tirar aqui ó, essa ponta. Esse gráfico, ele nos permite, em função dos pontos de seção crítica, S1 para flexão rígida, que são esses pontos roxinhos aqui. Os pontos aqui é da seção S2, que é para verificação do cisalhamento de sapatas rígidas. Não é necessário, porque é um corpo rígido, é uma sapata rígida. Não faz sentido fazer a verificação, mas alguns softwares fazem, ou faziam, essa verificação. Então, eu implementei isso na ferramenta, tá? E ela é verificada nesse ponto aqui, né? S2, aqui e aqui. E o ponto S3, que é necessário para a verificação da punção na seção crítica do pilar, que seriam esses pontos em amarelinho aqui, tá? Então, vendo esse pontinho vermelho? Esse pontinho vermelho é a resultante de cargas. Se eu aumento o valor dos momentos aqui, vou colocar 40, veja o que acontece com o ponto vermelho, gente. Ele andou. Ele saiu do meio do pilar, mas ele ainda está dentro do centro, do núcleo central de inércia, que é esse losango verde aqui. Tem uma legenda aqui ao lado, tá? Para vocês entenderem o que é cada coisa. Hein? Se eu vou para fora do núcleo central de inércia, vou aumentar aqui para 20, um pouquinho mais, para sair mesmo, tá? Percebam que o percentual de área comprimida já não é 100%, porque a teoria nos mostra que enquanto a carga resultante da ação de excentricidades em função dos momentos estiver dentro do núcleo central de inércia, a sapata é 100% comprimida. Mas como saiu, eu já tenho aqui ó, uma linha neutra, indicando que esse ponto aqui está tracionado. Tá? Se eu aumentar ainda, ou se eu, ao invés de aumentar, eu diminuir o valor da força vertical, vai aumentar ainda mais a minha excentricidade. Eu calculo ela aqui, ó. Tá? Vai aumentar ainda mais a minha excentricidade. Vou colocar aqui, ó, 50 toneladas. A excentricidade foi bem alta. Olha para onde foi a resultante. Olha onde está a minha linha neutra. Essa sapata ainda é aceitável, porque o nosso limite é de 66%. Vamos aumentar mais um pouquinho? Ops, já não pode. Okay? Além de ter ultrapassado o limite de 66%, a tensão no vértice 4, aqui, é superior ao limite. Bem? Conseguiram visualizar bem aqui? Então, isso aqui é o que a planilha nos dá de possibilidade de verificação. Olha aqui, ó, aqui já está dando problema em torno do eixo Y, o tombamento. Por quê? Porque os momentos são muito elevados. Tá? Então, todas essas verificações que, utilizando um software de dimensionamento e detalhamento de concreto, seja TQS, seja CIP, seja EBERIC, você precisa ir lá, processar a estrutura,
dimensionar a fundação para receber um resultado que não passou de uma sapata, aí você tem que ir lá tentar descobrir qual é a seção correta da sapata, para então ter esses valores da geometria dela. Tá? Isso aqui a gente faz muito rapidamente, utilizando a ferramenta de sapatas. Tá? Mas muito rapidamente mesmo. 7,5, 15. Ela já passa a estar 100% comprimida. Olha lá. Tudo bonitinho passando. Ó, temos aqui um problema de findilhamento no pilar. Por quê? Porque a carga vertical é muito alta. Então vamos aumentar um pouquinho a seção do pilar. Pronto, passou. Mas quando eu mexo na seção do pilar, eu tenho que lembrar que eu tenho que mexer na geometria para manter a homotetia, os balanços iguais. Então a gente vai aumentar para 280. Pronto. Tá? Aqui eu já tenho o pré-dimensionamento da sapata, na verdade já é o dimensionamento dela, a flexão, tá? Eu posso mudar aqui a barra, já vai me dar a quantidade correta de barras que eu vou precisar na sapata. E aqui se faz a verificação, o dimensionamento dela, a sapata rígida, a flexão. Tá? Vejam que eu tenho, isso aqui foi interessante, é porque tem muito colega que diz que não se preocupa com a armadura da sapata, porque a sapata vai ser dimensionada pela armadura mínima. Não. Especialmente quando você tem tensões você tem tensões admissíveis elevadas. Tá? Vejam que aqui, na seção mais X, eu preciso de 26,08 centímetros quadrados, mas a área mínima é de 24,68. Tá? Na seção em Y, eu até precisei de mais armadura pela armadura mínima do que pela calculada. Ele vai te dizer ele vai pegar a máxima delas, tá? Cada seção. Mas isso aqui também é padronizado ou é configurado pelo tipo de seção que eu vou considerar na sapata. Se ela é retangular ou trapezoidal. E eu falo sobre isso aqui. Se eu estou considerando todo o trapézio da sapata ou se apenas a seção retangular abaixo do pilar. E qual é o percentual de armadura mínimo que eu vou utilizar. Tudo isso é configurável. Qual é a altura mínima da sapata, do rodapé, eu coloco aqui. Se eu quero considerar o peso próprio do solo acima da sapata ou não, eu modifico isso tudo aqui. Vejam que o gráfico modifica automaticamente, tá, gente? Tá? Se eu quero considerar o peso próprio no cálculo da tensão da sapata ou não, tudo isso é configurável, o peso específico do solo e do concreto. Se eu tenho uma distância do topo da sapata ao piso acabado, o que vai aumentar o peso do solo acima dela, mas também aumenta o braço de alavanca da aplicação da carga, tá bem? Tudo isso é configurado aqui nessa linha. Tá? Percebam aqui que eu deixo em amarelo dimensionamento a cisalhamento. Ele não é necessário, mas existe. Percebam que não passou. Eu aumento o FCK, aumento a altura, ou eu mudo o método. Ao invés de trabalhar com CB, eu uso a formulação do Claudinei Machado. Tudo passou. Tá? A punção no perímetro crítico também está dentro do normal, que é verificado aqui. Ó, isso aqui, tá vendo? Isso que é bom a gente ver. E a ancoragem da armadura, na questão do escorregamento, ele só deve verificar para bitolas acima de 20 milímetros. Mas, se você quiser fazer outras verificações, fica à disposição. Como acima de 20 milímetros eu usei meia, e nem verifica. Tá? Aí você fala, Márcio, mas aí eu quero trabalhar com ela flexível ao invés de rígida. Problema. Só mudar aqui a altura dela para um valor inferior a 84. 80 centímetros. Ela já é flexível. Aqui indicada. Aí o dimensionamento não é mais aqui. É aqui. Certo? Curiosidade. Essa sapata tem problema de punção? Não. Vejam que os pontos de punção ocorrem fora do limite da sapata. Okay? Para que eu tenha problema de punção,
eu vou precisar diminuir ainda mais a sapata. Aí, eu tenho punção, ou melhor, não é que eu tenho punção. A punção ocorre dentro da seção da sapata. Se ela vai resistir a esses esforços de punção ou não, é uma questão da verificação que é feita. Está aqui, ó. Eu estou dizendo que a seção crítica ocorre dentro da sapata e a tensão está dentro do limite. Tá? Dimensionamento de flexão, ele ocorre em pontos diversos da seção de sapata rígida, não é mais na seção S1, ela ocorre na seção S3, que é essa aqui, que é a face do pilar, por isso esses pontos estão aqui. Tá? E o cisalhamento é a mesma coisa, só uma questão de como ele é considerado e onde é considerado. Importante, a planilha tem a opção de se adotar a taxa de armadura que o TQS considera na verificação do cisalhamento e punção das sapatas, e é diferente da real. Por quê? Porque quando o TQS vai fazer a verificação de punção e cisalhamento, ele não tem o arranjo estrutural ainda, o arranjo de armadura. Aqui eu já tenho. Tá? Como eu já tenho, eu determino qual é o rho real e adoto o rho real aqui, ó, da sapata, na seção crítica considerada. Bem? Se você marcar aqui, mas eu quero verificar o TQS, então eu quero que os critérios sejam os mesmos do TQS. Beleza. Você vem aqui e muda para cima. Percebam que está vermelho. Por quê? Porque não é algo que eu recomendo. E digo por quê. A taxa de armadura que o TQS adota é um pouco maior, na verdade bem maior, apesar de ser uma taxa baixa, é uma taxa de armadura muito maior do que a real. Vejam que ele adota para cisalhamento 0,5% e para punção 0,4%, quando a real é de 0,15%. Tá? Então, é mais do que o dobro, tá? Mais que o triplo. Então, você acaba tendo tensões resistentes maiores no TQS do que a realidade. Tá? É um erro, é uma questão de critério. Como ele não tem esse valor do arranjo estrutural, ele adota uma taxa. Eu sugeriria adotar uma taxa menor, mas fica a critério do profissional adotar a taxa real ou a taxa específica utilizada pelo próprio software TQS. Tá? E aí aqui ele faz a mesma verificação da armadura, de escorregamento da armadura. Uma outra coisa que eu queria mostrar, sim, são a questão do gráfico. Veja que se eu aumentar aqui, como eu já tinha aumentado, para botar aqui 60, 40 e 45, pronto, está aqui. Perceba que eu estou tendo flexão composta oblíqua, fora do núcleo central de inércia. E ultrapassou o que poderia. Deixa eu botar aqui, 40 e 40. Pronto. Um pouquinho mais. 39 e 39. Tá aí. A sapata está ok, dentro do limite, está com problema de tensão, né? Que a gente está vendo que ficou vermelho aqui, ó. Tá? Mas, não vou pensar nisso aqui agora, tá bem? Eu quero mostrar isso aqui para vocês. Eu posso ter casos em que eu tenho dois vértices tracionados. Só zerar aqui. Ok? Percebam que não zerou. Por que ele está inclinadinho aqui? Eu até achei estranho agora. Por que ele está retinho? Por que ele está inclinado? Eu tenho um momento devido à força horizontal. Tá? A força horizontal atua também aumentando ou diminuindo o momento final da sapata. Então, olha lá, retinha.
Esse é um caso clássico de flexocompreensão normal fora do núcleo central de inércia. Eu diminuir esse valor, já fica dentro do núcleo central de inércia, e ela está toda comprimida, os pontos estão todos comprimidos. Tá certo? Eu vou abrir a pergunta para vocês já já, eu quero só encerrar o vídeo, porque isso aqui vai ficar gravado no YouTube, e eu já queria registrar antecipadamente o meu agradecimento à presença de vocês e ao interesse de vocês nessa ferramenta. Ela vai estar disponível na minha página, no www.m2lt.com.br. A partir de segunda-feira vai estar na página para aquisição, tá? Mais uma vez agradeço e estou à disposição de vocês para qualquer dúvida.